Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar número 11. Eu já tinha perdido as contas. Tudo bem, a gente só vai falar mais porque Valdemar, porque depois a gente não é bom de matemática, a gente, né? Não, eu sou economista, pô. Mas tem tanto economista ruim de matemática, olha o Paulo Guedes aí. Não é, Do S, do onde deu. tem tanto economista de direita que eu fico sem entender o que é. Acontece, né, cara? Mas a gente vai começar falando de algo que o Paulo Guedes gosta, da Europa. Mas só quando o pobre não vai. E a gente vai falar de time rico. Vamos começar falando do Liverpool, Que se recuperou. se recupera, embora a gente saiba que a derrota ali na primeira rodada possa custar mais pra frente, porque a gente já comentou isso aqui em programas anteriores, né? Como a fase de grupos vai ser achatada para a Copa do Mundo, a gente não vai ter aquele período de respiro. Geralmente tem, né, nas campanhas normais, quando termina os jogos de ida, você dá uma pausa, é a hora em que os times grandes que estão ali pedalando decidem, não, agora é hora de jogar mais. Eu tenho a Champions League tem uma coisa diferente um pouco da Libertadores, que tu joga os 3 primeiros jogos, tipo, a sequência no segundo turno é inversa. Tipo, tu jogou 1, 2, 3, tu vai jogar 3, 2, 1. Então, tipo, o Liverpool vai terminar essa primeira fase jogando contra o Rangers, e ele vai começar a segunda fase do grupo jogando contra o Rangers também. Então eu acho que aí ele pode fazer, já concretizar 6 pontos contra o Rangers e mais os 3 que ele ganha do Ajax agora, e já pular para 9, porque o Ajax vai brigar com o Napoli ali nesses 2 jogos dos próxima rodada pra ver quem vai classificar. E o Napoli tem a vantagem porque já ganhou do Liverpool no primeiro jogo. Ganhou tá do com 6 Rangers pontos. agora, né? Sim, Então se o Napoli, digamos assim, ganha as 2 do Ajax, já tá classificado. E aí o Ajax vai brigar com o Liverpool diretamente pela segunda vaga. Sim, com certeza. E aí foi um jogo difícil, o Liverpool não jogou bem, né? O Liverpool tentou aquele começo, como ele começa sempre em Anfield, massacrando. Tem que tirar o chapéu porque quando o Thiago tá em campo, o Liverpool é outro time. E aí o Thiago arrebentou. Pra mim tinha que ser eleito o homem do jogo. Mas, se eu não me engano, foi o Matip pelo gol da vitória. E ele também tirou o Joey Gomes, que fez uma partida horrível no primeiro tempo contra o Napoli. Sim. Entregou 2 dos 4 gols. E aí o Matip voltou a ser titular, ganhou essa vaga assim, temporariamente do Joey Gomes. Mas o Liverpool jogou muito mal, o Salah fez 1-0. Depois o Kudus fez um golaço pro Ajax, que ele gira dentro da área e acerta um chute indefensável pro Alisson. Que a bola vai literalmente no ângulo, pega na trave antes de entrar, então não tinha chance ali pro Alisson, então o Ajax ainda empata pelo tempo. E no finalzinho do jogo, com o Matip, o Liverpool consegue a vitória, que se ela não vem, ia complicar muito a situação dele no grupo. Sim. Mas eu acho que ele ia ter força e ele tem time pra, tipo, ganhar os 4 outros jogos, se caso ele precisasse. Mas dá um respiro pro Liverpool aí, que começou uma temporada não muito boa. No primeiro jogo, o Napoli voou pra cima do Liverpool. Sim. Parecia que o Liverpool tava um time cansado, parecia aqueles jogos de pré-temporada que o time ainda não tá 100%. O próprio Klopp saiu muito decepcionado com o time, né, falando sobre isso. E eu já vi depois. gente falando de trocar o Klopp. Mas, cara, o Klopp, ele é o bom treinador que todo mundo quer que vá embora, né? O Klopp falou, não, eu preciso de alguns anos. Primeiro, tem que mandar embora, tem que mandar embora. Aí ganha e fica, beleza, ele perde um pouquinho, depois tem que mandar embora. Cara, olha, se o Liverpool mandar embora o Klopp, é o maior reforço que algum outro time europeu pode ter. E olha, inclusive, se a gente parar pra analisar, o Klopp ganhou todos os campeonatos já que ele disputa com o Liverpool. Sim. Já ganhou o Mundial, já ganhou Champions League, só não ganhou Libertadores. É verdade. E nem um Carioca. É verdade. Falta um pouco no currículo. Então, ganhou o campeonato do inglês, ganhou todas as Copas da Inglaterra, Carabao Cup, FA Cup, Copa da Liga. Então, ele já ganhou tudo que ele podia ganhar pelo Liverpool. É óbvio que chega um momento assim que o time precisa de uma reformulação. Eu acho que esse Liverpool tá chegando nesse momento. Ele perdeu o Mané, né? E aí ele trouxe Luiz Dias, trouxe Darwin Núñez, Luiz Dias desde a temporada passada. Mas eu acho que ele vai ter um pouquinho de trabalho para reformular um pouco esse elenco aí, porque ele gosta desses jogadores que não são muito, como é que eu posso dizer? Estrelas renomados, né? Mas parece que os jogadores viram estrelas. O Ajax, o Salah tá virando. Ele já virou, na verdade, né? Ele já virou a estrela no Liverpool, né? Então, o Thiago, eu acho que era desses nomes que o Liverpool trouxe nas últimas temporadas, era o jogador mais renomado, assim, porque o Van Dijk ainda não era esse jogador renomado. O Van Dijk se torna, né? O Van Dijk também que se tornou uma estrela. O Robertson, ele vem do
dos Tigers, que é o... não tô no... Hull City. Ele vem do Hull City, da segunda divisão, na época. E aí o Arnold vem da base, o Alisson vem da Roma, ainda não era também o Alisson, né? Mas ele já era um mas excelente ele não vem com status de estrela, né? Mas ele vem como pra resolver o problema do gol do Liverpool e de fato resolveu. Inclusive eu lembro quando o Alisson levaram contestadíssimo. Ai, Alisson! Que a galera só lembrava daquele, quando ele jogava no Internacional, que o Dunga gastaram uma nota, né? Foi o goleiro mais caro, só que durou pouco, porque depois o Courtois foi comprado. Um pouco depois o Courtois se tornou o goleiro mais caro. Então eu acho que ele tem esse trabalho, essa mentalidade de trabalhar com jogadores que façam por ele, porque quando tu vem trabalhar com jogadores que são mais estrelado, né, mais midiático, ele meio que tem aquela moralzinha de, pô, não tô afim hoje. E com o Klopp não tem dessa de não tá afim hoje, ou tu tá afim ou tu não joga. Né? E aí com o segundo jogo do grupo foi o Napoli, que foi visitar lá na Escócia Rangers. 3-0, que garante. Seria o saco de pancada do grupo, né? A gente já tinha analisado aqui no dia que saiu o sorteio, a gente teve gravação. Sim. Então, 3-0, meio que vai pegar 2 vezes o Ajax agora. Dependendo dos resultados, se for uma vitória ou empate, se classifica. E o grupo fica meio assim, com o Napoli em primeiro, com 6. Aí vem Liverpool e Ajax com 3 embaixo. Eu só não tô entendendo que essa tabela que o Liverpool tem menos 2 de saldo e ele tá na frente do Ajax, que tem 3 de saldo. E gols pro, o Ajax tem mais também, número de vitórias é igual, então... Não entendi essa tabela aí, seu Globo Esporte. Se é real. E o Rangers tá lá, com 0 pontos, 2 jogos, menos 7 de saldo. Não fez nenhum gol sofreu 7. Acontece, cara. 7 é o número da sorte, né? Então fica aí essa... E aí o grupo B... Olha, o grupo B não teve nenhuma surpresa, mas se tu me dissesse que o Bruges ia meter 4-0 no Porto, eu ia levantar uma sobrancelha aqui. Agora é o seguinte, a gente disse que o Bruges não ia se classificar, não ia pra passeio. Ia sair, ele seria o bônus do grupo. E já é a segunda vitória consecutiva do Bruges. Tá com 6 pontos, líder. Ganhou do Leverkusen em casa, do Bayer Leverkusen. E agora foi visitar o Porto, que vem fazendo ótimas campanhas na Champions League, né? E tomou de 4-0. E tomou de 4-0 e fica com 2 derrotas o Porto, né? Sendo o saco de pancadas do grupo até o momento. Exatamente. E aí... E o Leverkusen foi jogar em casa na Alemanha e ganhou do Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid é o seguinte, ele no máximo faz um gol. Exato, o grande problema do Atlético de Madrid é fazer o gol. Porque a gente sabe que o Simeone ele é contra o gol. Ele só faz sob última necessidade. Mas se ele achar um gol, aí tudo bem. Não perde. Ele não busca. Ele mas não achou, perde. né? Achar ali, tudo bem. Agora tem queria falar sobre o Atlético de Madrid, sobre um jogador específico que deu uma entrevista agora, que eu acho um absurdo e que... Quando é em prol dele próprio, do próprio time, quando um jogador dele faz, ele nunca questionou. O Koke deu uma entrevista agora, que é o capitão do time do Atlético de Madrid, né, o jogador espanhol, vai estar na Copa. E é ruim demais, Ele é muito ruim. Ele simplesmente falou que se o Vinícius Júnior dançar, se ele fizer gol e dançar, vai ter confusão. Meu amigo, eu quero que o Vinícius Júnior faça a Macarena completa. Porque, olha, eu sou um cara que eu não gosto de ficar naquele... Só tem os dois lados, né, parece. O Enzo, de que tudo na Europa é maravilhoso, é superior, e aquela galera das antigas, principalmente de imprensa, que, não, pô, Edilson ganhou uma Copa, ele jogou muito mais que o Messi, né, esses pensamentos avulsos. E, cara, eu entendo que existe uma cultura europeia de não fazer isso. Entre muitas aspas, europeia, né, que isso é coisa das ligas grandes. Mas você não pode tirar a alegria do futebol, cara. A comemoração, ele não tá fazendo uma dança desrespeitando ninguém, não tá fazendo nada. Ele tá comemorando o gol que ele acabou de fazer. Ele tá expressando a felicidade dele. Eu já acho um negócio horroroso o cara não comemorar gol contra esse time. Gol é gol, cara. Gol é o melhor momento do jogo, é um momento de felicidade. E já aconteceu na Champions agora, nessa rodada, inclusive. O Neymar faz um gol e ele faz uma caretinha assim, e o árbitro acha que ele tá fazendo pra torcida e dá cartão amarelo pro Neymar. Então eu acho que esse tipo de atitude dos árbitros, de jogadores, de querer repudiar a comemoração, é um absurdo. O próprio Griezmann no Atlético de Madrid faz dancinha de Free Fire quando faz gol, pô. Cara, não faz sentido, sabe, se incomodar com isso, que não é desrespeitoso. O Vinícius Júnior não faz nada, sabe? Se fosse ainda aquele chororô que ele fez contra o Botafogo e tal, que eu também não vejo nada demais, vou ser bem sincero, mas, tipo, sabe, tanta coisa. Cara, a gente teve torcida marchando, fazendo saudação nazista, a gente tem torcida da Lazio que vive tendo cantos racistas. Isso de boa, não deu uma entrevista. Inclusive teve já nessa rodada, né, que a torcida do Dinamo Zagreb chegando em Milão pra jogar contra o Milan,
chegou fazendo o sinalzinho do Hitler e marchando. Então, isso ele não destacou, ninguém destaca, assim, não tem uma crítica com relação a cima disso. Exato. Agora o jogador fazer gol e dançar é um absurdo. E Coque, tu é muito ruim. Não, assim, não é pouco. É muito. Então, fica aí, eu fico na torcida para que o Vinícius Júnior marque mais de um gol. Mais de um gol e ele seja o craque da partida. Com certeza. E aí no grupo B ficou assim, o Clube Bruges, incrivelmente, em primeiro lugar, aí seguido de Bayer Leverkusen com 3 e Atlético de Madrid com 3, e o Porto segue fazendo vinho. segue fazendo vinho. E Bacalhau. Também. Bacalhau de Belém. Bacalhau não seja português, né? É. Mas vamos lá. No grupo C, tudo normal, assim... Jogou o Vitória Pilsen em Inter de Milão. O Inter de Milão foi visitar o Vitória Pilsen e ganhou 2-0 lá fora. Inter de Milão não se esforçou, fez o placar, acho que garantiu o perigoso placar de 2-0, né? Como dizem os especialistas. Garante ali os 3 pontos. Perigoso é não tá ganhando. Exato. E aí ele garante os 3 pontos. O Vitória Pilsen vai ser o saco de pancada desse grupo, isso não tem muito como fugir, mas eu queria trazer o destaque para o outro jogo, que era o mais aguardado dessa rodada, que era Bayern de Munique e Barcelona, lei do eixo, né? A gente ia ter o Lewandowski que encontrou seu excluído pela primeira vez. Lei não funcionou. Exatamente. Lewandowski. Mas o que eu queria destacar é que, vamos entrar naquela o placar não refletiu a partida. Até tomar o primeiro gol, tava um jogo bem parelho. Os dois criando muito. Eu achei até o Bayern mais perigoso no que ele estava se propondo do que o Barcelona quando chegava. Rapidinho, eu só vou pegar a tua antes que tu me perturbe pra pegar aqui. Tá bom. Esse momento é muito bonito, é por isso que a gente grava do lado da geladeira, por isso que ela se revolta com a gente às vezes e fica fazendo esse barulho. Obrigado, meu gol. Continue. E assim, quando saiu o primeiro gol, eu olhei assim e falei, cara, eu acho que o Barça vai sentir. Porque essa rivalidade com o Bayern, o Barcelona sentiu muito das goleadas que ele levou, fica em cima. E aí, quando tomou o primeiro gol, aí, meu irmão, virou aquele Bayern do campeonato alemão, bicho papão que domina o jogo. O Barcelona não conseguia jogar, toma o segundo gol, foi um domínio. Só que demorou até o primeiro gol, acho que saiu uns 20 minutos do segundo tempo. Assim, o primeiro tempo termina 0-0, um jogo igual, parelho. Foi logo no início, desculpa, o gol foi logo no início. E aí, virando 0-0, o Barcelona achou que ele ia conseguir segurar o Bayern. Mas só que assim, o Barcelona é um time que não tá pronto. Ele tem, se eu não me engano, só a trinca de meio campo que veio da temporada passada, e o Dembélé e o Ter Stegen, que eram titulares da temporada passada, porque Busquets, Gavi e Pedro no meio, né? Uhum. Aí o lateral direito mudou, que ele tá jogando com o Koundé de lateral direito. O lateral esquerdo mudou, que é o Xavi Alonso. Qual é o Alonso? É o Alonso que veio do Chelsea, que eu não lembro qual é o primeiro nome dele. E na zaga jogou... Não vou lembrar quem jogou. Jogou o Piquet? Acho que não, o Piquet ficou no banco. Piquet tá fazendo hora extra no Barça já também. Jogou o Araújo e o Christensen, se eu não me engano. Enfim. Então é um time totalmente novo no ataque. Lewandowski e Rafinha começaram junto com o Dembélé. Vai demorar um pouco ainda, mas assim, na La Liga, que é uma liga que não tem como comparar com uma Champions League, que tu não tem adversários à altura, ele já consegue refletir bons jogos, bons futebol, fazendo bastante gols. Lewandowski que tá com uma média excelente na La Liga, inclusive. Esse ano, na verdade. E tinha gente dizendo aqui que Lewandowski e Cristiano Ronaldo entregam no mesmo número de gols. Mas isso daqui a pouco eu falo. Isso é verdade. Mas, cara, o Bayern, como a gente já previa, é o líder do grupo com 6 pontos, o Barcelona em segundo com 3 e a Inter com 3 também, o Vitória Pilsen com 0. Mas o Bayern ainda vai de pancada do grupo. Mas o Bayern ainda vai esperar e vai disparar porque os tem dois jogos são com o Vitória Pilsen. Então, são 6 pontos meio que garantidos. A gente tem o Bayern indo para 12 pontos, cara. E aí, essa definição Barcelona e Inter de Milão, que são 2 jogos agora, vai definir quem vai ser o segundo colocado. E aí vai ser... Sabe o que vai ser engraçado? Se for uma vitória para cada. Aí vai ficar um negócio engraçado. Vai virar tiroteio esse grupo, vai ser engraçado. Aí quem vai definir ainda o grupo vai ser o Bayern, porque ele vai escolher de quem ele vai ganhar demais. Que se ele vai ganhar demais da Inter de Milão ou do Barcelona. Ou o coitado do Vitória Pilsen, né? Que vai forçar os caras a meter 5, 6 gols pra ganhar e passar. Mas vai ser um grupo interessante de assistir. Aí a gente passa pro grupo D, temos um resultado que é uma surpresa, que é o Sport meteu 2-0. Eu acho que os dois resultados foram surpreendentes aqui. É verdade, cara, pra você que mexe com aposta, tava pagando tipo 6-1 a vitória do Eintracht Frankfurt em cima do Olympique de Marselha. E ganhou 1-0 lá em Marselha, sabe, não espera. Embora esse time do Olympique
ele ainda tem aquela cara do Sampaoli, que é um time inconstante, rapaz. Tem jogos em que ele vai se ver, pô, esse time tá alinhado. Aí depois ele é desorganizado de um jeito que eu não sei nem explicar. O Tottenham é o Tottenham. E aí o Tottenham adora fazer essas coisas. Tipo, não, tô aqui 2-0. E aí, cara, eu tava vendo o jogo quando vê... Não, o Tottenham tá brigando, eu acho que ele vai empatar o 2-0. Aí é complicado. E o pior não, né? Pra minha alegria, Richarlison começou a titular. E aí demonstrou que realmente não tem condições. O Richarlison mais atrapalhou esse jogo do que ajudou de alguma forma o Tottenham. E o Tottenham vinha jogando com o Kulusevski titular ali aberto na direita, fazendo trinca de ataque com Harry Kane e Son. E o Richarlison não funcionou muito bem nesse jogo. Não conseguia fazer jogada. Eu vi esse jogo. Ele não conseguia produzir uma jogada completa. Eu não conseguia receber, carregar, driblar, enfim, cruzar, finalizar. Não conseguia, não tinha muito espaço. E o Sporting jogou muita bola. E eu fiquei curioso, que eu não sabia dessa informação. O segundo gol do Sporting é de um jogador que foi escorraçado no Brasil pelo Santos, né? Que é o Arthur Gomes, é um moleque da base. E ele fez um golaço. Não sabia dessa informação. E ele ele não é tão mais novo, assim, ele deve ter os seus 22, 23 anos. E nessa idade no Brasil, o moleque da base que sobe do Santos, ele tá voando, né? Sim. E eu lembro que o Sampaoli não usou ele no Santos. Eu lembro que depois o próximo técnico também não usou ele no Santos. Ele foi emprestado para um time aqui no Brasil. E agora ele tá aparecendo no Sport, eu não sei como. E ele fez um gol, lá, Vini Malvadeza. O segundo gol do Sport, do Arthur Gomes, foi um golaço. E ele tinha acabado de entrar no jogo. Sim. Né? Então ele vai pra cima, passa de 2, dá uma caneta no Emerson Royal, que para ali pra não fazer o pênalti, e ele ainda toca por baixo do Courtois. E faz... O Courtois, desculpa, o Lloris. E faz 2-0 pro Sport no finalzinho. Um jogo que tava com cara de 2-0 e nos últimos minutos o Sport vai lá e faz 2 gols. E complica assim a vida do Tottenham no grupo, porque... Complica entre aspas, né? O Tottenham é forte. O Tottenham é o time mais forte do grupo, né? Ele vai pegar agora 2 vezes o Eintracht Frankfurt, né? Que era tomado como mais fraco, só que quem ainda não pontuou foi o próprio Olympique de Marselha. O Etihad perdeu do próprio Sport de 3-0 na primeira rodada, mas eu não acho que ele seja um time que vá segurar muito o Tottenham, a não ser que o Tottenham decide dar uma Tottenhamizada. Etihad foi boa, né? Quê? Falou Etihad. Etihad Frankfurt. Não, Eintracht Frankfurt. É Eintracht? Então eu tô falando da companhia aérea esse tempo todo. Eintracht Frankfurt. Frankfurt é melhor porque o meu... E aí o grupo fica com o líder incrível Sport no momento com 6 pontos, né? Ele vai fazer 2 jogos agora com o Marseille. Então, teoricamente, se ele ganhar o jogo em casa, ele vai criar uma vantagem muito boa. E aí joga lá fora... O próximo, deixa eu só confirmar aqui. O próximo jogo do Sport é fora de casa com o Marseille. Se o Marseille, pra ele querer alguma coisa nesse grupo, ele vai ter que ir pra cima do Sport e ganhar. Mas o Sport é um time... Tá bem montado, assim. Ele tem um Pedro Gonçalves, que é um atleta português, que joga na parte frontal. Ou normalmente ele joga de aberto, num dos 2 lados, ou ele joga ali atrás do atacante, ou às vezes até de falso 9. Ele é um jogador bem versátil. E ele é um jogador que tá sendo visto já pela Europa há muito tempo, né? Tem muita gente olhando pra ele. E eu acho que o Sport tá com um time bom. Eu acho que o Sport vai ser o time português junto do Benfica que vai mais longe. Pode ser. Porque o Benfica também tá numa temporada muito boa. Daqui a pouco a gente vai chegar já no grupo do Benfica. E aí ficou o Sporting com 3, o Sporting com 6, Tottenham com 3 e o Frankfurt também com 3. E o Marseille com 0, desesperado, vai ter que ganhar em casa de qualquer jeito. Pra ganhar uma sobrevida ali no grupo. Aí a gente passa pro grupo E, que a gente tem o Milan ganhando do Dinamo Zagreb, né? Ele precisava depois do empate na primeira rodada. E esse Dinamo Zagreb tem que... Mas é que se... Aí eu não posso falar Etihad, mas pode ficar falando Zagreb todo o programa. Zagreb. Porque esses times, assim, eles não tem nem que ser mencionados. Não, o Dinamo Zagreb, assim, a torcida dele, se você quiser saber mais, tem um documentário, aquele The Real Football Factories, que o cara vai visitando as torcidas ao redor do mundo. A do Dinamo Zagreb, cara, é um negócio, assim, assustador, assim, em nível de criminalidade mesmo, não só de torcida. E, assim, não tem como, é um time chato e ele conseguiu ganhar do Chelsea, o Chelsea que tá muito mal nessa Champions League até agora. Mas o Milan A culpa não era do Tuchel. Não era. Cara, o cara tá lá, ele é demitido no início da temporada, a culpa não é dele. Sabe? Depois de um jogo ruim de Champions, já tava pendurado há um tempão.
Mas a questão é que o Milan, ele se consolida como favorito do grupo, porque o Chelsea tá tropeçando, o Zagreb não ofereceu muita coisa, o Zagreb, historicamente, ele é um time muito mais aguerrido do que tático, e acaba que contra times que estão em má fase, ele sai bem, eu acho que ele pode ganhar, por exemplo, do Red Bull Salzburg, por exemplo, mas o Chelsea tem que abrir o olho, porque o Milan ganha de 3-1 do Dinamo Zagreb e fica com 4 pontos, e o Chelsea, que perdeu pro Dinamo Zagreb de 1-0 na rodada passada, ele empata em 1-1 com o Red Bull Salzburg e é o último do grupo só com um ponto, porque o Red Bull tem 2. E agora ele vai se ver forçado a 2 jogos seguidos com o Milan. Mas é assim, nome por nome, ele tem mais jogador, Sim, mais time sim. que o Milan tem, né? Então essa também é um momento do Milan, ele vai ter que pontuar nesses 2 jogos aí, porque senão ele se complica na tabela. Mas o Milan tá fora da Champions há uns 9 anos, né? Não, ano passado jogou a Champions. Foi? Só que ele caiu num grupo que tinha Liverpool Ah, tá, é verdade. e, se eu não me engano, o próprio Napoli, não, era Liverpool, Benfica, não lembro muito bem, mas ele caiu no grupo do Liverpool na temporada passada. Não, Liverpool, não vou lembrar. Foda-se. Mas aí, cara, esse grupo pode ter mais reviravolta, vai depender do Chelsea acordar ou não. É o que vai definir se esse grupo Mas vai eu ficar acho que essa interessante. temporada o Milan passa para as oitavas. Passa sim. O Rafael Leão manteve um futebol que ele vinha jogando na temporada passada e é um jogador muito importante pro Milan, mas E, cara, o armário, o Rafael Leão, né? Porra. ele é o Bruno Henrique piorado. Tá bom. E aí, se tu for pra pensar na janela de transferência do Milan, ele não fez nada assim de muita loucura, assim. Ele tá tentando fazer meio que o Palmeiras faz, trazer jogadores que podem se tornar, né? Até porque o mercado italiano ele já não é mais um mercado tão vistoso. Tem que quem fez gastar uma ótima janela na Itália foi a Juventus, né? Sim. Mas deu um azar que tá todo mundo batido. É porque o Pogba foi fazer voodoo aí. Aí, inclusive, o irmão do Pogba foi preso. É mesmo? É a Jota, o irmão do Pogba. E aí... Mas ele trouxe um jogador que tomou conta ali do meio campo pra armar jogadas, que foi o De Ketelare. Falamos dele recente no De TikTok. Ketelare, e inclusive ele entrou, e cara, como é difícil escrever De Ketelare, meu Deus do céu. E aí ele é um belga que provavelmente vai pra Copa, e ele entrou bem nesse time, veio do Bruges, inclusive. O Bruges que a gente acabou de falar, Sim, que é a surpresa do ganhou grupo e tal, ele veio do Clube Bruges pro Milan. E o Milan tá fazendo essas apostas de jogadores assim, que podem se tornar, que ainda são novos, né? O Salamakers é um deles. Rafael Leão foi um na época que ele veio. O próprio Manhã foi um na época que ele veio. Então... Aí trouxe o Serginho Deste do Barcelona, que era reserva, né? Pra ser o reserva do Calabria. Engraçado que ele tem um lateral direito que é o titular, e normalmente é o titular também da seleção italiana, que é o Calabria. Mas ele sempre, toda temporada, traz um pra ser reserva dele. Ano passado, quem ele trouxe pra ser reserva do Calabria foi o Florenzi, que é italiano também, que tava na Roma. E esse ano ele trouxe o Serginho Deste. Tipo assim, se der alguma merda, tem um aqui. Né? E isso é um planejamento de elenco. É assim que se faz um planejamento para elenco. Não é igual como o Remo faz, que contrata 20 jogadores por temporada. Mas aí tu vai me trazer tristeza desse E aí ficou o momento. grupo como? O grupo ficou com o Milan com 4 pontos em primeiro, Dinamo Zagreb em segundo com 3, o Red Bull Salzburg com 2 e o Chelsea lá na lanterna só com 1 pontinho até aqui. E são 2 jogos com o Milan seguidos. Então vamos pro grupo F. Esse daqui foi tranquilo. Sem muita surpresa. Shakhtar e Celtic, tudo bem, 1-1. 1-1 e o Real Madrid 2-0 no Red Bull Leipzig. Real Madrid não foi que fosse total, não jogou tanto. Na verdade, assim. o Real Madrid sentiu porque não tinha o Karim. Né? O Karim tava contundido, não jogou. Mas quem não sente falta de um carinho, né? Não sente. do Karim Benzema. Benzema, que até 3 temporadas atrás era um caneludo. E do agora nada se virou tornou craque. Eu gosto, mas eu acho que não é pra tudo isso. E jogou com o Rodrigo de falso 9 ali, e meio que só tirou o Benzema e entrou o Rodrigo no local. O Rodrigo tá virando meio coringa nesse time do Real Madrid, né? Mas se ele Pô, eu tô precisando de um cara bem aí. Ô, Rodrigo, bota o Rodrigo. E aí ele... Só que fez o gol só no final, no segundo tempo. Não, foi um jogo moroso do Real Madrid. Foi um joguinho chato de assistir, cara. Mas garante, né? Mas 2-0. o Red Bull não tem como. Esse não é o Bragantino, é o Leipzig. Exato. Ele não tinha como segurar assim muito o Real Madrid. O Real Madrid tem um time mais pronto, né? E Red Bull também perdeu muito jogador nas últimas temporadas, vem perdendo muitos jogadores porque os jogadores vão fazendo sucesso e eles vão saindo. E eu acho que o próximo E vai sair... um clube feito pra isso, né? E o próximo jogador que vai sair de lá é o Nkunku. Porque já tinha vindo do Paris Saint-Germain
Ele não tinha espaço no Paris Saint-Germain. Aí agora é incrível, né? Como o futebol é, cara. E acontece muito na Europa isso. Não serve pra mim. Vai pra outro time, arrebenta, quero de volta. O Pogba com o Manchester foi isso, 2 vezes. E aí, o Lukaku é um deles. Lukaku também. Né? Então, acho que vai acontecer isso com o Nkunku, ele não vai ter esse espaço, né? Ele não teve esse espaço no Paris Saint-Germain, mas aí o Paris Saint-Germain nessa temporada tentou trazer ele de volta, não conseguiu, e acabou contratando 4 outros meias, assim, pro elenco. Mas eu acho que essa temporada vai ser a última do Nkunku no Red Bull, porque ele é um excelente jogador. E na França aí só não tem espaço porque ele joga numa posição onde tem muito craque. Só que tem a bruxa tá solta na França, né? Tá, né, cara? Tá um negócio... Tem 11 jogadores convocados que estão lesionados. E eu queria deixar aqui, pra ninguém me chamar de engenheiro de obra pronta em novembro, mas eu gosto de lembrar que desde 94... as únicas seleções que foram campeãs do mundo e não fizeram vergonha no Mundial seguinte foi o Brasil. O resto, toda vez que um time é campeão, ele sai na fase de grupos na Copa seguinte. A Argentina vai ser campeã esse ano. Gente, na campeã isso nem combina, bicho. Aí ficou o grupo com o Real Madrid 6 pontos, Shakhtar com 4, Celtic com 1, os escoceses, e o Leipzig com 0. Só que o Leipzig tem literalmente 2 jogos agora nas próximas rodadas contra o Celtic. Então a chance de se recuperar é agora. Mas o Celtic se manteve vivo com esse empate, porque ele vai pra 1 ponto e o Shakhtar ficou com 4. E o Shakhtar pega 2 jogos seguidos com o Real Madrid. Que ele já é saco de pancada do Real Madrid naturalmente. Ele já perde pro Real Madrid. Então se você contar que vai estar estacionado, porra. O Shakhtar no grupo do Real Madrid é quase todo ano, né? É verdade. É tipo Palmeiras e Emelec, né? O Palmeiras tem uma sorte de pegar esses Oriente Petroleiro também na Libertadores. Que Jesus. No grupo G... A gente teve outro encontro que todo mundo esperando lei do ex. Essa realmente foi prevalecida, que o Manchester City mete 2-1 no Borussia. Tava perdendo, né? Sim, até mas os 79 tava perdendo. Mas o Guardiola tem um plano. Eu já falei, gente, se vocês... E eu não que eu seja patrocinado por causa de aposta, mas eu aceitaria. Mas assim, quando você vê o Manchester City perdendo, cara... É a hora que você coloca dinheiro, porque o Guardiola adora. Essa temporada já fez isso umas 4 vezes. Começa perdendo e dispara. O Galo é o City do Brasil? Porque o Galo gosta também dessas viradas. Esse tipo de analogia... Recentemente teve o jogo que foi... Quem, rapaz? O Atlético Mineiro e Fortaleza. Sim. Tava 2-0. Recentemente, pô, primeiro turno ainda do Brasileiro. Mas teve, porra, esse ano. Então a gente pode dizer que o Galo é o City do Brasil? Os dois são um time pequeno, né? É verdade. Mas aí o outro lado a gente teve o Copenhague empatando com o Sevilha. Esse resultado não é tão relevante. Agora é o problema pro Sevilha, né? Que vai ter que agora disputar com o Copenhague quem que vai para a Europa League. Que o Copenhague ficou vivo. E o Copenhagen que vai pegar o Borussia agora, né? Não, o City vai... não, então é o Sevilha tá de boa. O City vai fazer 2 chocolates lá de Copenhague. Vai voltar carregado, vai passar na alfândega, vai apitar tudo, irmão, não pode trazer tudo isso. E o Sevilha vai jogar a classificação desses 2 jogos contra o Borussia. Eu acho que o Sevilha ainda consegue arrancar um bom resultado dentro de casa do Borussia. Mas eu não vejo esse Sevilha ganhando do Borussia fora de casa. A questão é que o Borussia contratou o Haller para ser o substituto do Haaland, né? Só que ele chegou e teve um problema de câncer no testículo. E possivelmente nem joga mais a temporada, mas estão tentando fazer ele ainda jogar. Aí ele contratou mais um jogador. O Modeste. Que é muito modesto como um centroavante. Eu vi essa piada chegando. Eu tava me segurando pra ir, porque você não vê a gravação. Eu acabei de passar uma mãe segurando um bolo e 2 crianças na escola, eu queria muito rir. Ele manda uma dessa, eu não... E aí, tipo, eu acho que o Sevilla tem de fato chance, porque o Borussia Dortmund não é mais o Borussia Dortmund, né? Não, nem quando ele tava ainda, porque eu acho que tem mais uns 2 anos em que a gente, o Borussia, né, que ele tava sempre indo, mas ele já não era mais aquele time. Ele ganhou um casco com o Haaland, né? Ele ganhou uma sobrevida ali, assim, como mas eu acho que ele ganhou uma experiência de Champions League na época do Klopp, que garante ele até hoje. Mas ele já não é nem de longe aquele Borussia que chegou na final da Champions contra o Bayern de Munique. Não. Aí o grupo fica com o City em primeiro,
Esperado. O Borussia Dortmund com 3 pontos em Tudo segundo bem. e abraçado o Sevilla e Copenhague com 1 ponto. Aquela briga de faca pela Europa League. Mas eu acho que não tem nada pro Copenhague nesse grupo não, que ele vai pegar 2 sacodes agora do City. Eu acho que é difícil até de pensar em endurecer o caminho do City. E no grupo H, que é o que finaliza... Assim, o destaque, a gente teve 2 jogos bons, mas o destaque fica pra festa, né, da torcida do Maccabi Haifa, né? Maccabi Haifa. Agora Cara, é o seguinte, eu vi o primeiro tempo, eu vi o jogo inteiro. Mas pegou um calor Pegou, hein? eu tava vendo esse jogo também. Mas foi, assim, depois que engatou ali, né, porque a gente sabe que o PSG, cujo dono é o Mbappé, ele tem uns probleminha aí e tá cada vez mais visível que o time, assim, não tô dizendo que tá jogando mal, mas não joga direito, sabe? Tem uma ou outra jogada aqui que às vezes parece indecisão de jogadores experientes, sabe? Certas tomadas de decisão por jogadas que eu fico... Esse time tá desalinhado no vestiário, cara, assim. Óbvio, uma equipe do PSG dificilmente vai perder do Maccabi, mesmo ele botando o calor. Saiu atrás, né? Saiu 1-0, gol bonito. E, assim, o PSG, nessa fase de grupos, ainda mais que a Juventus fez o favor de perder pro Benfica, eu não acho que ele vá ter que se preocupar tanto. Mas essa situação já liga uma luz vermelha, porque esse time jogando desse jeito, se passa por umas oitavas, pega um time mais forte, cara, se fosse um Real Madrid, já tinha metido 2 no tempo que o PSG decidiu se despertar contra o Maccabi. Eu acho que tem que ligar esse sinal de alerta de fato, mas ele foi, assim, o jogo eu vi e tava com frição daqueles campeonatos de pré-temporada. Então os jogadores, eles estavam meio que nesse clima, jogando, tipo, marcha lenta, né? Mas quando tomou o gol, parece que deu uma acordada. E o gol foi do trio, Eminem. É verdade. Cada um fez um. E cada um recebeu assistência de um. É verdade. Então, um do Mbappé e um do Messi, do Neymar. O Neymar que tava numa fase de não sei quantos jogos sem fazer gol na Champions, que acabou com jejum. Se eu não me engano, eram uns 4 ou 5 jogos. Ele não marcava, se eu não me engano, desde a Champions de 2020. Ele não marcou em 2021. Então é isso. Então ele tava nessa fase, foi até perguntado no final do jogo pra ele que aí, não sei o que, essa fase, não sei o que, ele falou, isso não existe. Eu sou o Neymar. Ah, bom. E aí tomou um amarelo besteira, né? Tomou um amarelo porque ele fez uma comemoração. Né? Aquela comemoração, ela é até famosa no Brasil, que quem fazia era o Alec Gol, né? Que era alguma coisa do pai dele, que ele fazia relacionar pro pai dele, mas o Neymar provavelmente é outra coisa, né? Porque o Neymar lança trend no TikTok toda semana. Então... E pegar o amarelo por isso eu acho uma babaquice muito grande, também, né? cara. No campeonato francês ele pegou o amarelo porque ele deu uma lembreta. Isso aí beira as raias do absurdo, né? E aí o grande destaque da rodada do grupo... O nosso Benficão. Foi a Juventus fazendo 1-0 no Benfica, mas o Benfica virando o jogo, né? Um gol do David Neres, inclusive, jogou na virada. O João Mário empatou ele tá de pênalti. jogando muito bem do Benfica. Tá, cara. só que... Assim, David Neres merecia uma chance na seleção. Merecia, mas eu acho que não mas vai. na posição que ele joga, ele não vai. Não tem como ele merecer. Ele não, quer dizer, ele merece. Mas direitos e deveres. Sim. Acho que o dever da seleção é sempre estar com o Rafinha e Antony até agora na ponta direita. E eu acho que vai perdurar aí uns anos aí que vai ter que ser Rafinha e Antony. Rodrigo que ainda vem por trás, assim, brigando com os dois. E o David Neres está depois do Rodrigo ainda, então vai demorar um pouquinho pro David Neres ter um espaço. E aí o grupo ficou com 6 pontos. Paris Saint-Germain e Benfica. Juventus e Maccabi com 0. E Maccabi Haifa agora com 0 pontos, mais a sorte da Juventus. Que são 2 contra o Maccabi. Que são 2 jogos contra o Maccabi Haifa que ele vai fazer. Eu acho esse esquema de 1-2-3-3-1-2 complicado por causa disso. 3-2-1. Tipo, eu preferia 1-2-3, 1-2-3. Porque tu evita justamente essa chance. Tipo, tu vai jogar a Juventus lá em cima e, no melhor dos cenários, o Benfica ganha em casa e perde fora. Como é teu nome? Roberto. Sobrenome? Segundo. A Champions existe há mais de quantos anos? Uns 70 anos? A Champions League acho que uns 30, né? Quando eles mudam de nome. Não é porque tu não gosta que eles vão mudar. Mas eu falei que eles vão mudar, o arrombado. Eu falei que eu não gosto porque gera esse tipo de situação. A Juventus, ela pode dar um salto muito grande
E o Benfica pegou 2 jogos seguidos contra o Paris Saint-Germain, também é sacanagem. E aí você muda a estrutura, por um lado é bom, mas não é justo. Pro Benfica, não é bom pro Benfica. Porque mas teoricamente, se o Benfica perde 2 pro Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain se classifica com 12, e aí vai ficar Juventus e Benfica com 6. Porque o Juventus vai ganhar os 2 do Maccabi Haifa, né? A gente tá... Zicou. Não, a gente tá dizendo que vai ganhar. Mas a Juventus tá provando que esse ano ela não tá muito afim de fazer parte da lógica, não. Como tu falou, né? Ela se reforçou bem, mas tá todo mundo lixado, bicho. Aí não tem como. Aí ele joga com 2 centroavantes, paradão, que é o Vlahovic com o Milik. Milik, inclusive, foi quem fez o gol. Mas eu acho que esse futebol de 2 centroavantes paradão não existe mais, cara. Ele já existiu. Pode até existir, mas... Ele já existiu, assim, mas eu acho que hoje em dia não existe mais. O Vélez quis fazer isso contra o Flamengo, né? Jogar com 2 jogadores mais... O Walter Bol e o Prato. No jogo de ida lá, com 2 centroavantes mais pesadões lá na frente. Um ficam trocando pra virar meia, falso 9, não sei o quê. E tomou de 4. Tanto que no jogo da volta, ele tirou um dos 2 atacantes, botou mais um meia pra reforçar o meio campo. Então, eu acho que esse futebol, assim, com 2 centroavantes parados, acho que não existe mais, não. Até porque a Juventus não tem um meio de campo tão dinâmico pra compensar isso. E o McKennie, que tem entrado bem no meio de campo da Juventus, mas perdeu de bala também, né? Mas... eu acho que ela não vai De bala passar. tá na Roma, né? De bala tá na Roma. Ele fez uma péssima escolha. Tu acha? Eu acho. Pode ser. Podia ter ido para um Liverpool, eu queria de bala no Liverpool. Porra, eu queria o de bala no Manchester United também. Eu acho ele um bom jogador. E agora a gente só vai ampassando aqui, porque a Europa League tem 745 jogos por rodada. O Arsenal não jogou essa rodada, foi adiado por conta da morte da rainha, porque o jogo ia ser na Inglaterra, É. né? Eles adiaram. Assim, se já é difícil falar Eintracht Frankfurt e Dinamo Zagreb, os times Helsinki. da Europa... O Helsinki é fácil. O foda é o que vem aí. Ludogorets, que a galera fala muito errado também. Esse aqui, como é o nome desse aqui? San Gilloise. Ainda tem 3 pontos. Ganhou do Malmo, hein? Ganhou do Malmo, hein? É o Malmo, né? É uma sanguilhosa. Mas a gente teve no grupo do Manchester United a vitória do nosso Manchester United sobre o querido Xerife, né? O Xerife, ele fez ferida na Champions League ano passado. Fez, mas aí a gente teve o Manchester United fazendo 2-0, um do Sancho e um de quem, Danilo? De pênalti. Cristiano Ronaldo. Que faz o seu incrível marca de segundo gol na temporada. O homem achou a posição dele. Achou no banco. É a posição do Cristiano Ronaldo. E não me entenda mal, mas não dá pro Cristiano Ronaldo começar jogando. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que o Ten Hag, ele encontrou, teoricamente, um jeito que ele gosta que o Manchester jogue, né? Sim. Tá pegando a manha ainda. E o Manchester, tipo, ele escolheu jogar com centroavante e ele já avisou pro Cristiano Ronaldo. Centroavante, tu é o meu centroavante. Enquanto tu não se encaixar na posição, tu vai ser banco. E ele tem sido banco pra... Rashford que tá jogando? Rashford. É o Rashford, né? E o Rashford tem muito mais velocidade que o Cristiano Ronaldo hoje. Então ele tá tentando encontrar um espaço pro Cristiano Ronaldo. Mas eu já tinha dito no início do podcast, eu fui massacrado, que o Cristiano Ronaldo já tinha que procurar outros meios de futebol. Ele é óbvio que ele é um jogador muito competitivo, que ele quer os números. De muita qualidade ainda. Mas ele vai ter cada vez mais dificuldade no futebol devido à idade. E eu acho que ainda ele entregaria muito se ele caísse num time encaixado. Sim. Se ele caísse num time encaixado, eu acho que ele entregaria muito. Mas nesse sentido, eu acho que o Manchester United é uma boa pra ele, porque ele quer voltar a jogar Champions, né, antes de se aposentar. E assim, ele não vai pra nenhum time de grande porte da Europa nesse momento, porque ele é muito caro pela idade dele. Porque ele é um jogador que vale muito. O Manchester United tá jogando direitinho, tá surpreendendo até no campeonato inglês, e eu acho que ele, como uma figura de liderança, pela história e pela gratidão que a torcida tem com ele no Manchester United, ele pode ser a figura que ajude o Manchester a se classificar para uma temporada de Champions League, pode até brigar por um título de Europa League, que eu acho que seria interessante também, e jogar uma próxima temporada, que eu acho que ele ainda tem encaixe nesse time do Manchester United,
entrando assim numa Champions League. Eu acho que ele é mais negócio pra ele hoje. Ele tentar ficar nesse time do United e ajudar a levar esse time pra Champions, pra jogar uma Champions ano que vem, do que ficar buscando esses times menores que pagariam uma grana pra ele tentar jogar uma Champions só pra dizer que jogou, entendeu? Onde ele não vai conquistar nada. Esporte num caso, né? Esses, tipo assim, porque seriam times pra onde ele poderia ir sem ser um caminhão de dinheiro que nem Al Hilal da vida, né? Queria levar ele por não sei quantos, acho que foi 1,2 bilhão de reais, né? Que o cara ia dar. O incrível Midland. Como é? Midland. Midland. Deu de 5-1 na Lazio. Mas tu sabe que time que de fascista tem mais? É que... né? Então. E olha, foi feio, viu? Parecia briga de adulto com criança, assim. Parecia um porre e um sóbrio. Exato. A Lazio dando soco de antebraço e o Midland. Eu acho que eu não queria falar mais de nenhum jogo, não. Não. A Europa League, ela tem muito jogo feio, gente. Tem, bastante. E tu deixa ali na ESPN que passa, nos canais Star Plus, meu amigo, é só desgraça. E aí vamos pro que interessa, né? É o prato principal do dia. Vamos falar da Copa do Brasil. Vamos começar na ordem, né? Vamos começar falando do São Tricas. Paulo jogou como nunca e perdeu como sempre. E eu acho que essa vai ser a tônica do que eu vou falar aqui nos dois jogos. Quem acompanhou a gente sabe que eu falo que o Rogério Ceni exige do time dele mais do que o time dele pode entregar. E eu acho que falta um pouco de pragmatismo no Rogério Ceni às vezes. Embora ele, nas entrevistas, ele sempre, não, entendi, o Flamengo é melhor e tal, mas o São Paulo não tem time pra bater de frente com o Flamengo. E ele chegou no Maracanã precisando fazer 2 pra levar pra pênalti. Assim, tirando o torcedor mais fanático do São Paulo, é esse ponto que eu queria chegar. ninguém acreditava no milagre do Maracanã. A gente viu nas redes sociais o São Paulino fazendo vídeo que acredita que ia ser pros pênaltis. Eu recebi muito WhatsApp dizendo que é 2-0, bora apostar. E aí eu falei, não, eu tenho pena de você, fique com seu dinheiro, pague sua energia elétrica. E aí... eu queria entender da onde o São Paulino tirou que ele talvez conseguisse buscar um resultado. Porque assim, o time do São Paulo, eu vou te dar, tem 3 jogadores lá que eu não gosto muito, para não dizer uma outra palavra aqui, que se acham craques e eles não são nem bons jogadores regulares. Só 2? 3. 3, tudo bem, tá no meu cálculo também. Luciano. Sim. Ele se acha o Cristiano Ronaldo do Brasil. E ele não jogou porra nenhuma em time nenhum. Ele só é marra, faz gol, faz posezinha e não joga nada. O outro é o Patricas. Patricas também não é bom jogador. Ele também é um jogador que se acha, ele é um jogador que tem força física e ganha na sorte devido à força física. Em algumas lances. E o terceiro? É o... 1 olho e meio. 1 olho e meio? É, o Reinaldo. O Reinaldo eu acho que é o pior dos 3, inclusive. É o pior dos 3. Reinaldo... Eu não sei como ele ainda joga uma Série A. Cara, e a gente já falou, né? O São Paulo tem esse problema. O São Paulo é um time mestre em elevar jogadores medíocres a status de craque. Tipo, é o craque. Não, gente. Não é. Não tem nenhum craque nesse time do São Paulo. Não tem. Você tinha o goleador, que é uma figura que muitas vezes não é um bom jogador, mas que era o Caleri. Não que ele seja ruim, mas ele é mais goleador do que habilidoso. A gente percebe, inclusive, no olhar do Caleri, que ele tá assim, Jesus, esse time que eu tô jogando, porque ele não recebe uma bola boa de qualidade. Tipo assim, se o Caleri receber a bola de qualidade, ele vai guardar. Sim. Ele vai deixar. Agora ele não recebe a bola, ele se estica pra chegar numa bola de cabeça e a bola vai pra fora e ele fica, meu Deus do céu, olha onde eu tô. Me tira daqui, alguém me salva, me compra, alguém da Arábia. Por favor. Quero fazer meu pé de meia. Porque ele tá desesperado que esse time do São Paulo é muito ruim. Começou o jogo ali querendo fazer garra, ir pra cima, não sei o que, mas é mais vontade do que qualidade e não conseguiu agredir o Flamengo de fato. Não, e uma hora, e isso é uma tônica também que a gente usa muito contra esse time do Flamengo, que é um time decisivo, você atacar o Flamengo tem que ser convertido. O São Paulo, da feita que ele aumentou a pressão contra o Flamengo logo no início, era pra ter saído com um gol, porque se você não sair com um gol ou o resultado que você precisa, vai cobrar o preço. Mas aí eu vou te falar, o São Paulo chegava na linha de fundo, o cruzamento era pra trás do gol do Santos, ou do outro lado saía pra lateral. Tipo assim, no time que tem que fazer o gol, ele tem que pelo menos acertar a bola na área. Sim. A única bola que acertaram na área é o Caleri cabeceou uma bola que ele foi buscar atrás do corpo dele
devagarzinho na mão do Santos, então, tipo, não tem como fazer gol, não tem qualidade. Não, eu acho que o São Paulo já teve sorte o que São o Flamengo Paulo pode ser, tirou o olha, pé. o São Paulo pode ser campeão da Sul-Americana, mas eu acho que ele vai levar o sacode do Del Valle. Jogo único, o Del Valle tá jogando mais, tá em aberto, mas o São Paulo, eu acho que o que vai dar o equilíbrio é que o São Paulo tá 100% focado na Sul-Americana, porque o Rogério sabia que era a única coisa que eles podiam brigar. Tem que focar aí no Brasileirão, senão ano que vem ele não joga nada. 5 pontos aí da zona de rebaixamento, mas o Flamengo fez o mínimo. O Flamengo fez o gol. Ele jogou contra o Corinthians na Libertadores no jogo de volta. Isso. Ele jogou com a bola, amoroso, não precisou... Não vai desgastar os jogadores também. Exatamente. Então, o São Paulo reclamou do gol, mas reclamou que o Diego Costa tropeça e cai. E então... Um golaço da Arrascaeta, né? O Jandrei ficou, meu Deus. Não, mas o Arrascaeta é um absurdo, né, cara? O que ele joga... Eu acho ele letal em grandes jogos. Eu acho que esse ano já teve, assim, ele não tá na melhor temporada dele, né? Mas ele é um jogador que sempre mantém um nível, mantém uma média muito boa. A média dele é muito mais alta do que os outros do Brasil. Mas ele já teve temporadas melhores. 2019 dele foi fantástico, né? 2020, que o Flamengo foi campeão brasileiro, foi todo na costa dele e jogou basicamente sozinho. Ele carregou aquele time. E ano passado o Flamengo não ganhou nada, né? Nada. E mesmo assim Só ele era o melhor jogador do time. Então, se tu for para pensar, desde o Cruzeiro, a média dele é sempre um nível. A média dele, tipo assim, no Brasil, pra passar na escola pública é 5, ele sempre tava com 8,5. Eu acho que o Arrascaeta, desde o Cruzeiro, ele é top 5 jogadores do Brasil. Todo ano. Todo ano. Todo ano. E aí, ele esse ano tem uma disputa ali pra ver, eu acho que o Scarpa tá jogando bem essa temporada, mas assim, ele sempre tá nessa média muito alta. E ele gosta de decisão, né? Porque ele pegou... Eu lembro de um jogo que ele voltou da seleção do Uruguai, era a final da Copa do Brasil, o Cruzeiro querendo que ele jogue de qualquer jeito. Ele voltou no dia do jogo, não entrou no primeiro tempo, entrou no segundo tempo e fez um gol de cavaleiro Cássio, que tem 3 metros de altura. Falando em Cássio, queria já puxar pro Corinthians e Fluminense, que aquilo que eu falei do São Paulo, do Rogério exigir mais do time dele do que pode entregar, acontece também com o nosso querido Fernando Diniz, porque o Fluminense chega... É um 0x0, né? A gente não tem mais o fator gol fora de casa com o do Brasil, então você chega com empate, é um 0x0 dentro de Itaquera, pressão da torcida. O Corinthians também é um time que já está mais azeitado na mão do Vitor Pereira. E aí o que acontece? O Fluminense tem um time que é exigido todo jogo, porque o Fernando Diniz só sabe jogar assim. Um time com mais idade... E as peças que você tem não são todas peças de qualidade ou que tem experiência, usa muita molecada. E o que aconteceu foi que o Fluminense, em determinado momento, desde o primeiro tempo estava um pouco mais... Chegou ali os 20 minutos do segundo tempo, o time do Fluminense não conseguia mais dar um pique. Não conseguia mais ir atrás de uma bola. Chegou um ponto em que todas as bolas estavam indo pelo Ganso, porque ele era o jogador de mais qualidade, tocavam nele na esperança de que ele fizesse uma jogada, até um ponto que eu acho que foi ali pelos 32, que o Ganso vira e fala, não toque em mim, porque ele estava totalmente marcado, ele já está cansado, sabe? O Fluminense não tem peça de reposição, colocou o Felipe Melo no final para tentar ali melhorar, o Felipe Melo acaba fazendo um gol contra, mas isso não foi o fator que determinou a derrota do Fluminense. A questão é, o Diniz exigiu do time dele um futebol que eles não poderiam entregar. E o Corinthians do Vitor Pereira sabiamente viu isso. O Fluminense... acho que foi umas 3, 4 jogadas seguidas. Aquela saída de bola curtinha, já com a marcação em cima do Corinthians, perdia a bola, quase gol no Fábio. Perdia a bola, quase gol no Fábio. Mas 3, 4 vezes. O primeiro gol vem de um chutão, sim. Mas o Fluminense não soube ler o jogo. Parece que o Fluminense estava jogando Brasfoot. Ele colocou a tática e... até o final do jogo é isso. Não faz sentido nenhum. O Fernando Diniz segue sendo o cara que é o melhor técnico no time dos outros, mas ele é um cara que tem que saber jogar com as peças que ele tem. Aí eu tenho uma crítica pra fazer com relação a você. Você queria o melhor técnico no time dos outros na seleção brasileira. Sim. Ainda defendo esta posição. E eu já falei o porquê. E aí é engraçado que a gente postou um vídeo falando isso ontem na nossa rede social. E teve um cara que falou assim, como? Você não viu o jogo? 3-0. Falei, gente... O resultado não diz nada do jogo, né? Tipo assim, o jogo foi um jogo... O jogo do Flamengo não foi um jogo bom também de ver, não. Não. O São Paulo foi... O Flamengo segurou o jogo, foi horrível o jogo.
Mas é incrível, tipo assim, é difícil de tu pensar assim, tu tá numa semifinal, tu tá perdendo de 1-0. E tu ficar tocando na intermediária, sem cruzar na área, sem infiltração, sem finalizar, porque o técnico não quer que você abra mão do jeito de jogar. Então tu não vai finalizar. Exato. Então é muito difícil assim tu ver o teu time. Ontem, rapaz, eu vi um corte que resgataram de um cara que ele falou exatamente isso daqui. Chegou, era nas quartas de finais ainda. Aí ele falou assim: o Fluminense é o favorito pro título da Copa do Brasil. Por quê? O Atlético Goianiense vai passar do Corinthians, o América Mineiro vai passar do São Paulo e o Atlético Paranaense vai passar do Flamengo. Aí ia ficar Fluminense contra Atlético Goianiense e América Mineiro contra Atlético Paranaense. Teoricamente a semifinal do cara era essa. Ele tava com uma camisa do Fluminense, tá, gente? Então ele é torcedor do Fluminense. E também deram espaço pra ele falar no podcast, viu? E aí ele falou que o Fluminense era favorito. E aí, aí tipo, eles pegaram esse corte e veio a risada no final, depois faz uma palhaçada com ele. Sim. E tal lá. E eu não consigo entender, assim, os torcedores de Fluminense e Botafogo, cara. Porque o que o Rogério Ceni faz com o São Paulo, o Diniz também faz com o Fluminense. Ele exige dos jogadores dele mais do que eles podem entregar. Sim. O primeiro gol do Corinthians é isso. O Wellington olhando o Renato Augusto desfilar na frente dele e finalizar e fazer 1-0. O Felipe Melo fazendo um gol contra, né? E o segundo tempo, o Nino furando um bote pro passe do Adson pro Juliano fazer o segundo gol. Sim. Então, o Nino, eu não entendo que muita gente cogita o Nino, cara, na seleção brasileira. Eu posso não estar vendo muitos jogos do Fluminense, mas os que eu vi, ele falhou. Teve gente que cogitou? Sim. Aí não dá, gente. Então, aí o tipo, clubismo vai longe demais. Os jogos que eu vi do Fluminense com o Nino, ele falhou e lance de gol, né? Não é uma falha que, porra, ainda bem que não saiu gol. Foi falha de gol. Então teve até um jogo que o Diniz tira ele. Justamente por isso. E aí, então... E ontem eu já critiquei ontem na nossa rede social também. A gente jogou lá um vídeo do Felipe Melo. O Felipe Melo já deu, né? Já deu, né? Já, acho que pode aposentar. Ele teve uma carreira muito boa. Porra, jogou Copa do Mundo. Jogou a Copa do Mundo, jogou por grandes clubes na Europa e no Brasil. Juventus, Galatasaray. Inter de Milão, né? Jogou no Brasil, no Palmeiras, foi revelado pelo Flamengo. Jogou agora tá no Fluminense. Então jogou em grandes clubes. Falou muito mais de merda do que jogou. Sim, esse sempre foi mais garganta do que futebol. E foi muito expulso. Também. Deu muito... Embora no Palmeiras ele tenha ressignificado um pouco isso, ele foi no Fluminense também, eu acho que ele não foi mais violento assim, mas... Ele jogou menos no Fluminense, mas o tempo que ele ficou no Palmeiras e jogando competições de alto nível, ele não foi um cara que as expulsões dele foram algo que atrapalhou que nem no resto da carreira. Ele eliminou a gente numa Copa do Mundo. É verdade. Né? Que ele quis pisar no Robin. E ele cabeceou a mão do goleiro, que foi o primeiro gol da Holanda também. É verdade. Então... assim, a carreira dele foi muito boa. Esse foi um dos jogos que eu fiquei mais puto na minha vida com a seleção, cara. Eu nunca gostei do Felipe Melo. É justo. Mas quando ele volta pro Brasil, eu achei que ele vinha pro Flamengo. E eu queria. Mas eu nunca gostei. Ele quase veio, né? Teve uma negociação, né? Mas aí o Flamengo falou, não vou pagar tudo isso por um pitbull de raça. Justo. E aí, então, tipo assim, o Fluminense não... É difícil porque é um pouco revoltante, assim, eu acho que eu entendo um pouco o lado do torcedor do Fluminense. O Diniz joga, mas nunca chega. E nunca chega porque ele nunca abre mão do jeito de jogar. Sim. Por exemplo, tá 1-0, falta 10 minutos de jogo, pega a bola no meio campo, vai todo mundo pra área. Porque o Fluminense não tava conseguindo chegar na área do Corinthians tocando. Pô. Então força essa bola chegar na área. Porque assim... Porque a bola longe do gol... Não tem gol. E, por exemplo, o chuveirinho, ele é uma tática de um time que não tem ferramentas. E eu acho que vem um pouco de arrogância do Diniz de assumir que ele não tem ferramentas. Sabe, ele tá jogando... O Diniz, essa tática dele, ele ia usar no Flamengo. Sabe, ele ia usar no Palmeiras. Não vai usar no Fluminense. E eu não tô falando que o Fluminense é um time só de pereba, mas o modo como ele joga, você precisa ter jogadores em alto nível, um nível de erro baixíssimo, sabe, uma taxa de erro baixíssima, e peças de reposição. Porque senão você vai estourar os caras. Mas os caras, a gente ficou nítido também que o Fluminense cansou
muito no segundo tempo. Muito. Não. É morreu. nítido isso O Fluminense porque, morreu. assim, o Fluminense não poupa, né? Ele joga o Brasileirão e joga a Copa do Brasil, jogou as Copas todas com os principais jogadores. Então ele é um time que não poupa em momento algum. Só que ele não tem muitas peças de reposição. Ontem, por exemplo, quando ele foi mexer, aí ele entrou Marrone, Felipe Melo e Natan. Se não me engano, foram esses que entraram. Isso. Se tu quer virar um jogo, o Felipe Melo não vai te ajudar, Não. né? Natan até que entrou bem, mas é um jogador assim, como o Luciano é mais marra do que futebol, pelo menos eu tenho visto os jogos pelo menos os últimos jogos, os jogos que eu vi, na verdade, o Natan, na verdade, desde do Atlético Mineiro ano passado foi isso. Ele chegou achando com possibilidade de ser titular e tal, ele não conseguiu o espaço do Atlético Mineiro e foi emprestado pro Fluminense esse ano. E o Marrone saiu do Vasco pro Midland, que tá jogando na Europa League, e preferiu vir jogar no Fluminense. É justo. Eu preferi jogar na Europa No League. Midland. No Midland, que era o time do Wagner Love. É verdade. Nossa, é verdade. Que agora o Wagner Love é do Sport e o Sport vai tirar a vaga do Vasco, na quarto lugar da Série B. Vamos ver, hein? E a final ficou Corinthians e Flamengo, ainda Vai ter o sorteio, vai ter né, o sorteio pra pra quem vai saber jogar. quem que vai jogar Mas vai onde. ser uma grande final. Vai ser a maior final do Brasil dos últimos anos. E com isso, acho que a gente encerra o Porquê Valdemar de hoje. Lembrando que se você concordar ou discordar, deixa nos comentários. Pode xingar. Pode, a gente está em todos os agregadores de podcast também. E nas nossas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Tem corte com as besteiras que a gente fala, com certos trechos que a gente acha que vão se destacar no TikTok, no Instagram. Cortes aqui no YouTube também. Então é isso e até segunda-feira. Até a próxima, rapaziada. Tamo junto.